Vamos agora discutir quais são os principais sistemas produtores de chuva aqui no Nordeste, para a gente poder materializar um pouco mais o que nós estamos conversando. Então, aqui no Nordeste do Brasil, nós temos basicamente três grandes sistemas produtores de chuva. O primeiro deles são as frentes frias. O segundo deles é a zona de convergência intertropical e o terceiro deles são as ondas de leste. Então, a gente tem aqui o primeiro sistema a atuar nos meses de novembro, dezembro e janeiro são as frentes frias. As frentes frias, normalmente, elas vão atuar no período da primavera e, fundamentalmente, no verão. Primavera e verão, eles vão começar a atuar aqui no hemisfério sul. Então, o que são essas frentes frias? As frentes frias são massas de ar que se deslocam da região da Patagônia e elas vão subindo aqui no continente, porque na época do verão, a gente vai ter aqui pressões mais altas nos oceanos e é como se tivesse um vale de pressão aqui nos continentes. Então, nesse vale de pressão, né, pressões mais baixas do que o que estão acontecendo aqui nos oceanos, essa frente fria vai migrar do sul, da região da Patagônia, da Argentina, vai migrar no sentido norte. E quando essa frente fria vai migrando no sentido norte, vai se deslocando, vai tendo a advecção dessa frente fria, ela vai empurrando a massa de ar que está na sua frente. Ao empurrar essa massa de ar, vai acontecer aquele processo da massa de ar sobe, ao subir ela se expande, ao se expandir ela se resfria e há o processo de condensação e formação de chuva. Então essas frentes frias elas vão subir e vão chegar basicamente até a altura lá de São Paulo, né? E ela vai se inclinar na ligação do oceano ali em São Paulo e ela se inclina na direção norte quando ela vai entrando aqui no centro-oeste do Brasil. Então essas frentes vão se posicionar e vai ter até o que a gente vai chamar de zona de convergência do Atlântico Sul, que é exatamente essa posição das frentes frias, e uma parcela de uma circulação de ar vai começar a girar nas frentes dessas frentes frias, que são a formação de vórtices. Esses vórtices é que vão afetar o regime de chuva do norte e do nordeste do Brasil. Então, por exemplo, a região aqui do sul do Ceará, a região do Cariri cearense, começa a chover no mês de dezembro em função do efeito desses vórtices. Os vórtices funcionam como se fosse um fluido girando. Imagine então um liquidificador, onde você tem a água girando dentro desse liquidificador. Então o que é que vai acontecer? Quando você olha a água girando no torno do liquidificador, a parte central da água, da água que está no centro do liquidificador, ela diminui e nas bordas ela aumenta, não é isso? Por que é que acontece isso? Porque nas bordas, no mesmo nível, a pressão é menor do que no centro, né, de onde está acontecendo essa circulação. Então, nessa região de borda, a pressão é menor, então com isso vai ter que começar a subir, a massa de ar vai ter condições melhores para que ela possa ascender, com isso expandir-se, resfriar-se e com isso gerar precipitação. Então, o primeiro sistema a produzir chuvas aqui está associado às frentes frias, mas são esses vórtices ciclônicos de alto nível. E no caso aqui do Ceará, especificamente, vão ser as chuvas que vão estar associadas aqui no Cariri, que a gente chama aqui de pré-estação no estado do Ceará, que é exatamente esse início de chuva. Mas aí não é o principal sistema de gerador de chuva. 70% a 80% da precipitação que acontece aqui no estado está associado ao segundo sistema que atua aqui no Nordeste setentrional e pega aqui todo o norte do Nordeste, que é a zona de convergência intertropical, a famosa ZECIT, a zona de convergência intertropical, que vai atuar nos meses de fevereiro, março e abril. Então essa zona de convergência intertropical, ela vai ter uma função muito importante no processo como um todo, na formação dessas chuvas, tá certo? Então 70% a 80%, fevereiro, março e abril, zona de convergência intertropical. E o terceiro sistema, que vai atuar basicamente na costa do Nordeste do Brasil, que é o formador da zona da mata, que vai desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, são as famosas ondas de leste. Então, as ondas de leste são pulsos de umidade que se deslocam no Atlântico no sentido leste-oeste. Então, esses pulsos de umidade, quando eles chegam no continente, há uma mudança de pressão, esse pulso de ar, essa massa de ar se eleva, ao se elevar, se expande, se resfria e gera precipitação aí na zona da mata do Nordeste do Brasil, aí numa espessura, numa dimensão em torno de até 100 km da costa. Depois, é por isso que você tem nessa região da zona da mata uma transição brusca. Você tem zona da mata, você vai ter agreste e depois sertão. É exatamente em função dessa subida desses pulsos. E o efeito econômico disso, né, foi marcante porque toda a região canavieira, o Ouro Branco,
que foi produzido no Brasil, né, na zona da mata, foi produzido a partir dessa região mais úmida que a gente tem na zona da mata, que estão associadas a essas ondas de leste. Então esses são os 3 principais sistemas geradores de chuva aqui no nordeste do Brasil. Então, de novo, o primeiro deles, qual é? O primeiro deles, então, é exatamente a subida das frentes frias e a formação do vórtice ciclônico de alto nível. Então, isso acontece nos meses de outubro, novembro e dezembro, talvez um pouquinho em janeiro. Segundo sistema, zona de convergência intertropical, que é o mais importante desses sistemas, no caso aqui do Ceará e do norte e do nordeste. Vai acontecer essas chuvas em que meses? Meados de fevereiro, março, abril, podendo chegar a maio. Terceiro e último sistema, maio, junho e julho, é exatamente qual? As ondas de leste, que vai pegar toda a região da zona da mata. Essas ondas de leste podem, inclusive, chegar aqui no Ceará e entrar em outras regiões do Nordeste, mas o centro de atuação delas é exatamente a zona da mata. Agora a gente vai começar a detalhar um pouco mais cada um desses sistemas. Vamos discutir as frentes, a zona de convergência intertropical, e isso é o objeto do nosso próximo tópico.